Queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Você que está na sua casa assistindo este culto através das redes sociais, o desejo do nosso coração é que Deus possa visitá-los de maneira especial, de maneira extraordinária, e que Ele possa falar com você através das ministrações, dos louvores, da palavra que já foi ministrada, que a palavra dele possa edificar a sua casa, a sua família, aonde você estiver. Estamos aqui com um coração muito alegre de poder ministrar uma palavra para o seu lar, para a sua casa. Ok? Quero transmitir uma palavra que Deus colocou no meu coração. Você que está na sua casa e tiver disponibilidade de poder pegar a Bíblia, pegue ela aí e acompanhe comigo esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Confesso para os irmãos que pedi a Deus, falei: Senhor, é esta palavra mesmo? E o Senhor me impulsiona fortemente para transmitir essa palavra, e irei obedecê-lo na íntegra, e tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração aonde você estiver aí. Amém, queridos? A carta que nós vamos ler é a última carta que o apóstolo João escreve, a carta de Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Queridos, o tema que quero ministrar essa noite para o coração de cada um, e eu sei que essa palavra vai alcançar muitas vidas. O tema que eu quero ministrar essa noite é as leis de um reavivamento. O que acontece? Qual era o cenário que as 7 igrejas da Ásia se encontravam? Por que Jesus se revela ao apóstolo João e envia essa missão para enviar essas cartas para cada uma delas? O que estava acontecendo? Qual era o cenário? Por quê? Eu quero transmitir essa mensagem com a ajuda do Espírito Santo para o coração de cada um de vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre as leis de um reavivamento e por que a igreja precisa de um reavivamento nos dias odiernos, nos dias que nós estamos vivendo. Qual é uma das falhas? E o que é ser igreja nos dias atuais? A questão é que, certo dia, a minha esposa Rafaela e minhas 2 filhas, a Sofia Helena, minha primogênita, e a Alicia Manuela, minha filha mais nova, nós decidimos fazer um culto em casa, um culto no lar, e brincar de ser igreja. E foi muito divertido, porque ali eu era o pastor e estava dando as oportunidades para elas, e elas louvavam, adoravam, e depois eu fui e dei uma palavra. Então, brincar de igreja pode ser muito divertido, a partir do momento de quem está brincando. E a questão é, brincar de igreja com crianças é muito bom, mas a partir do momento que nós brincamos como adultos, isso pode ser mortal. E a questão é,
que muitos, infelizmente, têm feito isso nos nossos dias. Fazem movimentos vazios, interpretam, vão, façam algumas peças, andam de acordo com o script, vêm domingo após domingo e simulam peças, vêm apenas e participam de um culto, como que se fosse uma reunião social, como que se não estivesse na presença do Deus vivo, na presença do Deus Criador dos céus e da terra. E esta palavra se resume em uma: hipócrita. Eu sei que essa palavra pode ser pesada, mas essa palavra hipócrita significa justamente isso. A palavra hipócrita no mundo antigo, ela implicava subir ao palco, colocar a máscara e representar um papel de acordo com o script. E uma vez no palco fingia-se ser uma coisa que não era. E a questão é que Jesus usa essa palavra para os fariseus. Os fariseus, eles eram peritos nisso. Jesus fala isso exatamente para eles em Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Eles eram mestres de brincar de igreja. Por quê? Porque eles faziam gestos como que fosse chamar a atenção ao jejuar. Eles ficavam melancólicos. Quando eles ofertavam, eles faziam alarde. E quando eles oravam em voz alta, para que todos pudessem ouvir e ver eles orando. Então eles nada mais nada menos estavam, o povo ficava encantado com essa performance cativante que eles faziam. Eles nada mais nada menos estavam vestindo a máscara da pretensão. E essa palavra é a palavra que Jesus usa para os fariseus daquele tempo, daquele momento. E a questão é: isso vos parece familiar? Nós temos vivido isso, nós estamos contemplando isso nos nossos dias. Então, 2000 anos se passaram e nada disso mudou. As igrejas ainda estão cheias de atores. As igrejas, as pessoas vêm domingo após domingo, e isso, quando eu falo isso, eu estou me incluindo, que nós corremos um grande risco de praticar isso, de vivenciar isso. A minha vida, a minha casa, a nossa família, nós corremos um grande risco de vivenciar isso. E nada disso mudou. E por que gente adulta se envolve nisso? Por que gente adulta se entregam a isso? É simples: porque elas não possuem a coisa real. E colocam máscaras e interpretam os seus papéis. E a maior necessidade de nossos dias é essa: um reavivamento. Então nós corremos um grande risco. Será que a minha vida, a sua casa, a minha casa não está precisando disso? De um reavivamento? Será que nós estamos cometendo isso? Será que nós estamos praticando isso? E a questão é essa. Então nós precisamos de um reavivamento, um despertamento que desça sobre as nossas igrejas que jazem no sono da morte e nos coloque de joelhos diante de um Deus vivo. Isso pode se aplicar em um reavivamento. A palavra reavivamento evoca diferentes ideias, irmãos. E uma delas é encontros dirigidos por pregadores poderosos, entre aspas, onde há movimentos e não acontece mudança de caráter, irmãos. Deus tem colocado isso no meu coração há alguns dias, Davi, que quantas vezes nós praticamos, nós cultuamos, a gente vem em culto, ouve algumas palavras supérfluas, algumas palavras camufladas, e a vida de ninguém muda. Porque isso na teoria, você que está na sua casa, você vive isso. Na teoria é simples, é lindo, é muito bom eu discursar, preparar um sermão e for na teoria. Mas na prática, irmãos, nós vivemos poucos. Então, a questão não é os movimentos, os alardes que acontecem por aí. A questão é as mudanças que a palavra de Deus está causando na minha vida, na minha casa e na sua vida e na sua casa. Então, eu sei que o momento que nós estamos vivendo é difícil, e eu não estou aqui para falar disso, porque a minha missão aqui no púlpito é usar as escrituras sagradas. Eu sei que o momento que estamos vivendo é difícil, mas independente da circunstância e do momento que estamos vivendo, a palavra de Deus precisa ser pregada.
A palavra de Deus precisa ser ministrada. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. A palavra de Deus precisa ser proclamada, independente da circunstância. Durante a história da igreja foi assim. Foi perseguições, foi fomes, destruições. Tito perseguindo Jerusalém, destruindo os reis, os impérios, perseguindo a igreja. E eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Encontros na igreja são dirigidos por pregadores poderosos. É o culto da personalidade, é o culto da personificação, é o culto da personalidade. É aquele que vai, então nós vamos, porque se for outro eu não irei mais. Não, irmãos, isso é sinal que está clamando que nós estamos precisando de um reavivamento. J. Parker vai definir reavivamento como uma visitação de Deus que traz vida aos cristãos dormentes. Oh, glória a Deus. Somente um reavivamento restaura-nos o profundo sono, o senso, restaura-nos o profundo senso da presença e da santidade de Deus. Charles Finney, no século XIX, ele vai falar que reavivamento é um novo tempo de obediência. E nós estamos precisando disso. Reavivamento acarreta uma renovação da consciência quanto à espantosa santidade do Senhor, que produz santidade na igreja. E a melhor definição de reavivamento na Bíblia, uma das definições melhor das escrituras sagradas de reavivamento, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então nós precisamos de um reavivamento. Esta igreja estava morta? E a questão é, não. Esta igreja havia muitos membros que estavam longe de Deus e afastados do Senhor. Reavivamento é acordar para Jesus e permitir que Ele restaura o resto das nossas vidas espirituais que restou. Então, como restaurar o nosso quebrantamento espiritual? Como escapar do jogo mortal de brincar de igreja? E aqui eu concluo a minha introdução e quero falar a primeira lei de um reavivamento. A primeira lei de um reavivamento é a seguinte: é a lei da declaração. A lei da declaração é um reavivamento que começa com o ministério da palavra de Deus. Por quê? Porque só as escrituras que estão cheias da vida de Deus. Nós vamos ver em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 23, que diz assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, vai dizer assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É através da palavra de Deus que inicia um grande reavivamento nos nossos dias. Não há outro caminho para um reavivamento acontecer nas igrejas. Não há outro script, não há outra opção, não há outra decisão, não há outra opinião, a não ser através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus que traz vida para os cristãos dormentes que jazem no sono da morte. Só a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. Então eu quero ministrar essa palavra para o seu coração. Não vos surpreende, pois que cada uma das 7 cartas inicia da mesma maneira. Aleluia. Percebam-se, se não vejamos que as 7 cartas vai começar ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. A ênfase está sobre a comunicação e a declaração da palavra de Deus escrita. Deus dá ênfase na palavra dele escrita. Oh, glória a Deus. Então ele inicia isso, e a primeira lei de um reavivamento é essa, a lei da declaração da palavra de Deus. D.L. Moody vai dizer, e ele afirma dizendo, que a melhor maneira de começar um reavivamento é colocar fogo no púlpito.
Aleluia. O fogo começa daqui para baixo. Começa nos pregadores, começa nos obreiros, começa nos pastores, começa nos ministros. O fogo não tem que começar na igreja que está lá embaixo, tem que começar em você que recebeu a chamada para pregar a palavra. Oh, glória a Deus. Em 1 Pedro vai dizer: bem-aventurado aquele que, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. A palavra de Deus pregada, ouvida, aplicada e obedecida, começa um reavivamento. Não tem outro caminho, aleluia. É exatamente isso que diz em Salmo 119, dizendo assim no versículo 25: vivifica-me segundo a tua palavra. No verso 37, vivifica-me no teu caminho. E no verso 151 diz: vivifica-me segundo a tua palavra. De igual modo, cada uma das 7 igrejas termina da mesma forma dizendo: e ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É através da palavra, é através das escrituras. Hoje eu estava lendo um livro que para mim é muito extraordinário, não vou falar o nome aqui, mas George Whitefield foi um dos príncipes dos pregadores ao ar livre. É ele que dizendo dessa maneira, que forma extraordinária, ele fala que os céus da minha igreja, que o teto da minha igreja é os céus azuis. Ele é considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre. E ele vai dizer algo sobre os puritanos, dizendo assim: nenhum ministro prega e escreve de uma maneira tão excelente quando ele está debaixo da cruz. Nós devemos sempre estar debaixo da cruz, porque quem está debaixo da cruz, ele prega a Bíblia e não prega outras coisas. Se as nossas igrejas precisam de um reavivamento, este deve começar pelos púlpitos. Não se sinta ofendido, mas Deus colocou no meu coração e eu vou falar porque eu sou profeta. Este foi um apelo de Charles Haddon Spurgeon dizendo: queremos novamente os Luteros, os John Bunners, os Whitefields, os Calvinos, os Armínios. Cadê esses homens que colocavam medo e terror aos inimigos? Eu acredito plenamente que o Senhor tem poder para levantar novamente grandes pregadores que pregam a palavra. Palavra, eu estou falando palavra, evangelho. Eu não estou falando palavras de autoajuda, coach, e aí vai. Esses dias para trás, um jovem, eu estava conversando com ele, eu falei para ele, eu falei assim: ó, deixa que os coaches falam palavras de autoajuda. Deixa que os televisores falam de coronavírus. Eu não preciso, irmão, eu não estou aqui para falar disso. Porque se eu quiser ouvir isso, eu ligo o televisor. Eu falei isso para ele: deixa que eles façam o papel deles. E qual é o meu papel? Pregar o evangelho, a palavra de Deus, as escrituras. É o que muda a nossa vida e a minha vida. Isso, eu tenho certeza, que no momento em que uma igreja menosprezar um púlpito, Deus a menosprezará. Porque é a fonte, é onde que sai o poder, é onde que sai a vida, é onde que sai as virtudes de Deus. Aleluia. Quem se revelou a nós foi Deus. Não foi nós que conhecemos a Deus através da nossa sabedoria, através da sabedoria humana. O homem só conheceu a Deus porque Deus se revelou. Porque se Deus não tivesse revelado, nós nunca conheceríamos a Deus. E como que Deus se revelou a nós? Através de Jesus Cristo. Da onde que partiu o conhecimento de Deus? A partir dele. Não partiu de nós, não partiu de você, não partiu de mim. Se dependesse da minha sabedoria, se dependesse da sabedoria humana, nós nunca conheceríamos a Deus. Por isso que em 1 Coríntios, Paulo vai falar que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, porque pela sabedoria do mundo ele nunca conheceu a Deus, mas aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação e salvar a humanidade que estava perdida. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Muitas coisas têm sido oferecidas para substituir a pregação, como música, teatro, filmes, movimentos, tem tentado substituir.
Não devemos permitir que essas atividades substituam a centralização do púlpito. Sou contra a música? Lógico que não, adoro, amo. Principalmente meu amigo francês que tem aqui, que eu admiro ele. Mas isso não intervém, não estou falando disso, mas tem lugares que eles querem substituir. Irmão, pelo amor de Deus, eu ando um pouquinho. Eu não ando muito não, mas eu ando um pouquinho. E eu prego por aí. Irmão, eu fico aborrecido quando eu chego num evento, num culto, prega, e vai e canta 5, 7 hinos, congresso que, irmão, aí vai dar a oportunidade para a palavra 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Volto a dizer que a igreja que menosprezar um púlpito, Deus a menosprezará. Ali é o lugar da boca dele para falar com o seu povo. Se você menospreza isso, se você menospreza da onde sai a fonte, você está dizendo bem claro com as suas atitudes, opiniões e decisões que a sua prioridade nunca foi a palavra. John MacArthur vai dizer o seguinte: santo homem de Deus, presenteado com a pregação do Espírito de Deus e preparado na palavra, tem o poder incomparável na apresentação da verdade. E eu concluo esse primeiro tópico dizendo que Deus teve apenas um filho e fez dele pregador. Eu vou concluir, são 6 irmãos, mas eu vou falar só mais uma. A lei da exaltação é a segunda lei de um reavivamento. A lei da exaltação é apenas um tipo de pregação que dá início ao reavivamento. É o que exalta, irmão, isso aqui é lindo. É o que exalta a supremacia de Cristo. Segura essa. Precisamos ter uma ampla visão de Cristo. O trabalho de Deus na igreja assemelha-se o quanto Jesus é exaltado nela. É por isso que o Vera Cruz, não puxando sardinha para cá, Deus está fazendo o que está fazendo. É porque o trabalho de Deus na igreja assemelha-se o quanto Jesus é exaltado nela. Quanto mais a igreja o exalta, o contempla, Deus trabalha nela. E eu não estou falando de um Jesus que dá, não. É o Jesus que é para ela. Os nossos olhos precisam enxergar a glória do Senhor. Em cada uma das 7 cartas, há uma descrição de Cristo dada por Ele próprio. Isso é extraordinário. Você que está na sua casa, preste atenção nisso. A maior necessidade de cada igreja é enxergar a supremacia de Cristo para ela. É a maior necessidade. A vida da igreja não pode ir além do conhecimento que tem dela. Precisamos ser dominados por uma ampla visão de Jesus Cristo e assoberbados pela sua glória. Perceba o seguinte, que Jesus se revela de maneira específica para cada uma delas. Como que de fato se não vejamos. Para Éfeso, segura isso irmão, segura isso, segura essa, vai. Para Éfeso, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele fala assim, para Esmirna, eu sou para você Esmirna, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então perceba que ele se revela de cada forma para cada uma. E ele vai dizer assim, para Pérgamo, eu sou o que tem a espada aguda de 2 fios. Para Sardes, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para Filadélfia, eu sou o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Para Laodiceia, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Perceba que Jesus se revela de maneira específica para cada uma delas, para que elas pudessem entender quem Ele é para elas. O reavivamento só acontece quando nós exaltamos a Cristo através da nossa pregação. O reavivamento só se dá quando a igreja contempla a sua glória de maneira ampla e completa. Muitas igrejas hoje têm apresentado uma mensagem centralizada ao homem. Uma mensagem antropocêntrica, aleluia. Mas a nossa maior necessidade é ver a glória de Cristo. Então nós temos que entender isso, aleluia. Você está ciente de sua maior necessidade é enxergar Jesus Cristo? Será que eu estou ciente que a minha maior necessidade é enxergar a glória e o que é Cristo para mim?
Qual é o caráter que Jesus precisa imprimir em meu coração? Eu te pergunto, qual é o caráter que Jesus precisa imprimir no seu coração? A nossa vida espiritual só mudará quando contemplarmos o que Ele é realmente para nós. Meu Deus. Ele pode ser para nós, vou concluir aqui, Ele pode ser para nós aquele que anda no meio de 7 castiçais. Ele pode ser para nós o primeiro e o último. Ele pode ser para nós o que tem os olhos de fogo. Ele pode ser para nós o que tem a chave de Davi, o que tem a espada aguda, o que é santo e verdadeiro. Ele pode ser para nós a testemunha fiel. O que Ele precisa imprimir no seu coração, o que Ele precisa mostrar para mim, o que Ele é, qual é o caráter, qual é a visão, qual é a glória que Ele precisa revelar para o meu coração, para a minha casa e para a minha família. Percebam que os maiores homens tiveram um caráter de Cristo imprimido nos corações de cada um. Isaías, em capítulo 6, ele fala: e ai de mim, porque vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Ezequiel, ele é marcado quando ele fala: e quando olhei, vi o Senhor assentado na plataforma em cima dos querubins. Cada um teve a sua visão. Para Daniel viu o ancião de dias. Para o apóstolo João, ele viu aquele que é o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, aquele que ressuscitou e está vivo. Qual é o caráter que ele precisa imprimir na minha vida e na sua vida? E eu repito isso, que a nossa vida espiritual só mudará quando contemplarmos o que Ele é realmente para nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Acabou meu tempo? Vou falar a última, que é muito boa. A última aqui para concluir. Para concluir, ele vai falar o seguinte: que é a lei da antecipação. O que é a lei da antecipação? A lei da antecipação é aquilo que está preparado para nós no mundo vindouro. Finalmente olhemos para o futuro e vejamos o que nos aguarda no céu. O reavivamento só ocorre quando começamos a viver não para este mundo, mas para o mundo que há de vir. Cada uma das 7 cartas é concluída da mesma forma. Termina alertando a igreja para olhar para aquilo que Ele promete. Jesus finaliza cada carta dando uma descrição da glória que espera no céu. Aleluia. Por isso que Paulo vai falar o seguinte: Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Para Éfeso ele diz assim, presta atenção, estou concluindo. Para Éfeso ele recomenda: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna ele promete: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Para a igreja de Tiatira ele fala: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Para a igreja de Sardes ele endereça esta consolação dizendo: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Para a igreja de Filadélfia ele vai falar assim: ao que vencer, eu farei coluna no meu templo do meu Deus, e dela nunca sairá, e escreverei sobre ele o novo nome do meu Deus. Para a igreja de Laodiceia, você que está na sua casa, recebe essa promessa. Ele diz: ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então a terceira lei de um reavivamento é a lei da antecipação. É a lei daquilo que nos está preparado. É aquilo que está lá na frente. Ah, mas eu estou sofrendo. As adversidades são grandes. As adversidades são avastadoras. Eu quero te dizer uma coisa: tem um céu que te espera. Tem uma glória que espera a sua casa. Tem uma nova Jerusalém que espera a sua família. Pode sofrer aqui, mas eu trago essa palavra para o seu coração: que um reavivamento só acontece quando nós olhamos para o céu. Eu concluo dizendo que precisamos estar aguardando constantemente a glória do céu. Temos de estar preocupados com a árvore da vida, com o maná escondido, com a pedra branca que tem um novo nome. Afinal, teremos autoridade sobre as nações.
A estrela da manhã será nossa. Vestiremos vestes brancas. O nosso nome estará para sempre escrito no livro da vida. Seremos a coluna do templo do Senhor. Receberemos um novo nome de Deus. E enfim, nós vamos sentar no trono junto com o Cordeiro de Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor quer que nós aguardemos a eternidade para que essas bênçãos sejam nossas. Então nós precisamos estar focados naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele foi e fez por nós. Infelizmente muitas igrejas estão optando, focalizando as riquezas deste mundo. Eu não estou falando que Deus não pode fazer na sua vida, lógico que pode, mas a prioridade nunca foi isso, porque o enfoque do Senhor foi bem outro. Ele conduz-nos os corações para que consideremos as grandes riquezas que nos aguardam no mundo vindouro. Então, para concluir e fechar essa mensagem simples que Deus colocou no meu coração para ministrar para a sua família e para a sua casa nessa noite de quarta-feira: como alcançar um reavivamento? Como alcançar um reavivamento? Primeiro, pregando a palavra de Deus, exaltando ao Senhor, encorajando a santidade, expondo o pecado, alertando para o arrependimento e focalizando para a eternidade. Só assim que acontecerá um reavivamento nos nossos dias. E eu fico com essa palavra para o seu coração.